Bom dia, pessoal. Nós vamos começar aqui agora a nossa última aula sobre o Auerbach e, portanto, a nossa última aula desse curso, Literatura e Sociedade. E hoje nós vamos conversar sobre um trecho muito importante, que é, vamos dizer assim, o capítulo do Auerbach sobre o realismo moderno, né? O realismo moderno é um fantasma que paira no livro todo, no sentido de que até o Dante, até o capítulo do Dante, quando a gente chega no capítulo do Dante, parece que tudo que ele está falando dali para trás, bom, não tudo, mas boa parte daquilo que ele falou dali para trás, era para chegar no Dante. E à medida que o Dante vai, a partir do Dante, né, a gente percebe que tem um outro fantasma, né, que está perseguindo o Auerbach. Ou seja, é como se tivesse uma parada no Dante. A gente poderia dizer também que tem ali uma parada muito boa no Montaigne, que a gente viu na aula passada. Mas do Dante para frente, essa coisa que ele chama de realismo moderno paira como o resultado desse longo processo que ele está descrevendo. Então, tudo que ele está descrevendo são fases, são momentos que culminam nesse momento complexo que é o realismo moderno. E esse capítulo aqui é o capítulo em que ele vai tratar, vamos dizer assim, do realismo moderno. Não é o último capítulo do livro, o livro continua, tem um capítulo ainda sobre, sobre o naturalismo, e tem também um capítulo sobre o modernismo, sobre a Virginia Woolf e o Proust. Mas, de qualquer forma, esse capítulo ele é meio que um capítulo muito importante, assim. É, e, portanto, um capítulo que a gente precisa ver com cuidado. Nós não vamos lê-lo inteiro, eu vou contar aqui com uma leitura posterior de vocês ao capítulo, eu vou tentar mostrar para vocês só a estrutura do que ele está fazendo. É um capítulo relativamente longo, um capítulo que tem mais de 30 páginas, então, assim, é absolutamente inviável que a gente leia o capítulo inteiro aqui. Mas, enfim, a ideia aqui também é incentivar ou engajar o interesse de vocês em leituras posteriores, mais detalhadas desses textos, né? Esse capítulo ele vai comentar basicamente o Stendhal, o Balzac e no final o Flaubert. O Flaubert já sendo assim um outro momento, né? Assim, uma fase seguinte disso que ele está chamando de realismo moderno. Os dois fundadores, vamos dizer assim, do realismo moderno para o Auerbach são exatamente o Balzac, o Stendhal e o Balzac, nessa ordem, vamos dizer assim, embora eles sejam contemporâneos, né? E aqui já retomamos aqui aquela conversa da aula passada, que é uma espécie de francofilia do argumento do Auerbach, né? Ou seja, mas essa francofilia do argumento dele ela não é, vamos dizer assim, ela não é ingênua, tá? Não é apenas que ele gosta dos franceses, né? Ele vê motivos, e esses motivos vão começar a ficar claros aqui, mas ele vê motivos para esse desenvolvimento francês ser tão paradigmático, né? E o desenvolvimento alemão e inglês ser diferente. No finalzinho da aula, o último parágrafo do capítulo, ele fala um pouquinho disso. Eu separei para a gente ler exatamente para a gente poder pensar um pouco sobre isso, assim, né? Ou seja, sobre essa francofilia talvez exagerada um pouco dele, né? Mas, enfim, antes da gente partir para a leitura, tem uma outra coisa que eu preciso que vocês mantenham em mente aqui enquanto a gente lê o capítulo, né? É que nesse capítulo o Auerbach está falando exatamente do mesmo problema, vamos dizer assim, que o Lukács estava discutindo lá no romance histórico, né? Então, o Lukács está discutindo lá no romance histórico o Stendhal, o Walter Scott. Nós não chegamos a esse ponto lá no capítulo, porque o capítulo do Lukács é muito grande, mas o Lukács chega a comentar a relação do Walter Scott com o Balzac, né? Então, o Lukács, lá no romance histórico, fala sobre o Balzac,
E ele tem um longuíssimo capítulo também dedicado lá no romance histórico ao Flaubert, que a gente viu, na verdade, a posição dele sobre o Flaubert ali a partir do narrado de escrever, né? Em que ele coloca o Flaubert e o Zola contra o Scott, o Tolstói, o Balzac, o Stendhal. Enfim. Bom, eu preciso que vocês pensem um pouquinho nessa relação, porque a relação entre esse texto, ou entre o argumento, vamos dizer assim, do Auerbach e o argumento do Lukács, é uma relação muito interessante, assim. E eu acho que é uma questão interessante para se estudar um pouco mais, né? Ou seja, os dois estão lidando com o mesmo objeto, e os dois têm, vocês vão ver, perspectivas relativamente semelhantes, ou seja, eles afirmam coisas semelhantes sobre esse problema que eles estão enfrentando, mas no nível do detalhe, eles são relativamente diferentes. E essa diferença no nível do detalhe produz um resultado muito diferente, apesar da igualdade do argumento geral, tá certo? Eu queria que vocês prestassem um pouco atenção e que vocês mantivessem, eu vou trazer isso de novo aqui em alguns momentos da aula, mas eu queria que vocês mantivessem na cabeça essa questão, essa questão essa questão da relação desse texto, desse argumento geral, não é, que o Auerbach está desenvolvendo com o argumento lucasiano. Mas, bom, vamos lá. Né? Então, ele vai começar comentando aqui o Julien Sorel, né? Vamos ler aqui rapidamente isso aqui, porque ele faz um resuminho do romance, né? Aí ele introduz a cena, né? Então, Julien Sorel, o herói do romance Le Rouge Lenoir, Stendhal, 1830, um jovem ambicioso e apaixonado, filho de um pequeno burguês do Franco Condado, consegue chegar, através de um encadeamento de circunstâncias, do seminário eclesiástico de Besançon, onde estudava teologia, secretário de um grande senhor em Paris, o Marquês de La Mole, cuja confiança conquista. Matilde, a filha do Marquês, é uma moça de 19 anos, espirituosa, mimada, cheia de fantasias e tão altiva que a sua própria situação e o seu próprio ambiente começam a aborrecê-la. O surgimento de sua paixão pelo domestique de seu pai é uma obra-prima de Stendhal muito admirada. Já passou de Matilde pelo Julien Sorel. Mas aí ele introduz uma cena. Nós não vamos ler aqui a cena, mais uma vez, porque, diferentemente daquilo que era o nosso interesse nas duas primeiras aulas, que era perceber a estrutura do capítulo do Auerbach, nosso interesse aqui é pensar o argumento histórico dele. Então, nós vamos pular a cena, né? E aí ele começa a fazer o comentário, né? O que nesta cena nos interessa é o seguinte: seria quase completamente incompreensível, sem o conhecimento mais exato e detalhado da situação política, da estratificação social e das condições econômicas de um momento histórico muito definido, a saber, a França pouco antes da Revolução de Julho, de acordo com o subtítulo do romance aposto pelo editor, né, então a Crônica de 1830, já o enfado à mesa e nos salões dessa família da alta aristocracia, acerca do qual Julian se queixa, não é um enfado comum. Não provém da casual estupidez pessoal dos seres humanos que eles se encontram. Há entre eles também alguns altamente instruídos, espirituosos, até importantes. E o senhor da casa é inteligente e amável. Trata-se, com este enfado, muito mais de um fenômeno político e sociohistórico da época da Restauração. E aqui, antes da gente continuar a leitura, esse trechinho inicial é muito interessante, mas aí eu já queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Que é o seguinte: você tem aqui essa cena do enfado, né? De uma casa aristocrática ou de uma casa de gente rica. Só que esse enfado específico, ele precisa ser compreendido não como a representação do enfado geral que pessoas relativamente inteligentes, mas numa posição social inferior, sentem ou percebem diante de pessoas que estão numa posição social superior, mas que, por outro lado, não são tão dotadas assim de inteligência. Então, a cena é clássica. E essa cena clássica a gente vai encontrar em muitos lugares da tradição literária, né? Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Um servo, um domestique, né? Um empregado inteligente,
se vê diante da estupidez, da burrice dos seus chefes, dos seus patrões, da aristocracia. Né? É, o que ele está falando aqui para a gente é muito interessante, porque é o seguinte, ele está falando, olha, não é esse o caso. Essa cena tradicional, que é uma cena muito tradicional, que existe na literatura o tempo inteiro, ela não é esse o caso. Por que não é esse o caso? Porque, e aí nas próximas páginas ele vai explicar isso detidamente. O caso aqui é o seguinte, eu não sei se você sabe a história da França tão pormenorizadamente assim, mas a questão aqui é a seguinte, quando Napoleão cai, você tem uma restauração borbônica, né? Essa restauração borbônica é meio que uma tentativa de restaurar aquilo que já havia antes, ou seja, de restaurar o Estado pré-revolucionário, né? Pré-1789, não pré-Napoleão, pré-1789. E a família real que é colocada ali é a família real tradicional, os Bourbon, né? Esse regime, ele dura até 1830. Em 1830, você tem uma reviravolta na história francesa, você tem outra revolução, e essa revolução tira do poder essa restauração borbônica e coloca no poder um governo monárquico mais progressista e mais vinculado, vamos dizer assim, aos interesses burgueses, né? Colocando de forma bem resumida e bem simplória, a gente poderia dizer que esse governo de 1815, 1830, ele representa ainda os interesses de um feudalismo que já morreu e não acredita que morreu ainda. O governo de 1830 até 1848, que vai ser o período seguinte, ele é um governo monárquico, não se trata de uma república ainda, como vai acontecer em 48, né? Não se trata de um governo republicano, mas é um governo mais progressista, vamos dizer assim. É um governo mais aberto ao progresso burguês, uma monarquia burguesa, vamos dizer assim, né? E a situação que se coloca aqui é a seguinte, aqui, o romance do Stendhal, ele está exatamente em 1930, ele está lidando exatamente com a ruína desse sistema, com a ruína da restauração e da monarquia borbônica, ele está lidando com isso, com a ruína da tentativa de restauração feudal, né? Portanto, essa cena do enfado, ou seja, esse enfado que o personagem sente diante desses nobres não tem a ver com o fato de que esses nobres são meio burrinhos ou são intelectualmente inferiores a esse servo. Muito pelo contrário, esses senhores são descritos de forma muito amável. Eles são gentis, eles são gente boa, eles são relativamente inteligentes, eles são relativamente cultos, relativamente bem informados e tal. Portanto, o enfado ele tem significação sócio-histórica. O enfado que está colocado ali é o enfado de uma nobreza ou de uma aristocracia política que sabe que não pode, vamos dizer assim, dizer muito nesse tipo de situação. Porque já viu o que acontece quando se abre espaço para que se diga muito nesse tipo de situação. E é exatamente essa peculiaridade, e isso é uma coisa muito peculiar de um momento histórico muito específico, e é essa peculiaridade que o Auerbach está interessado aqui nos próximos parágrafos em captar. Ou seja, a cena ela não está construída, ela não descreve, vamos dizer assim, um lugar comum que a gente poderia dizer. Né? A cena descreve uma realidade histórica muito concreta, que é a situação dessa aristocracia do período borbônico, da restauração borbônica, antes de 1830. Né? Ou seja, na iminência de 1830. Né? Ou seja, uma situação de uma aristocracia que, na verdade, não pode se movimentar muito, mesmo estando empoderada, mesmo estando no poder, ela não pode se movimentar muito porque conhece o que acontece se ela se movimenta muito. O Auerbach ainda compara, vamos dizer assim, essa situação com a situação desses mesmos salões antes da Revolução, ou seja, esses salões aristocráticos antes da Revolução foram sempre um espaço muito importante de socialização
aristocrática e de disseminação do pensamento iluminista. A questão é a seguinte, é que essa galera já aprendeu que essa disseminação do pensamento iluminista culmina numa revolução em que a gente perde o nosso poder. Então, essa situação de tédio é, na verdade, uma situação de imobilidade. É uma situação muito específica, de uma classe muito específica, de uma imobilidade também muito específica, tá certo? Ou seja, a cena está determinada por um aspecto histórico muito preciso, muito preciso. Os caracteres, as atitudes e as relações das personagens atuantes estão, portanto, estreitamente ligados às circunstâncias da história da época. As suas condições políticas e sociais da história contemporânea estão enredadas na ação de uma forma tão exata e real como nunca antes for o caso em nenhum romance. Aliás, em nenhuma obra literária em geral, a não ser naquelas que se apresentavam como escritos políticos satíricos propriamente dito. Ou seja, a vida política contemporânea está imiscuída no romance de uma forma como nunca antes aconteceu. O fato de embutir de forma tão fundamental e consequente a existência tragicamente concebida de um ser humano de tão baixa extração social, como aqui a de Julian Sorel, na mais concreta história da época, e de desenvolvê-la a partir dela, constitui um fenômeno totalmente novo e extremamente importante. Essa parte final aqui é muito importante. Então, primeiro, de um lado, é completamente novo essa conexão tão precisa com uma realidade histórica tão precisa quanto a aristocracia borbônica antes da queda da... É uma coisa muito precisa, né? Primeiro, essa precisão e o romance ser tão conectado a uma coisa tão contemporânea é novo. E segundo, esse segundo aqui é talvez o fato mais importante, o fato de embutir de forma tão fundamental e consequente a existência tragicamente concebida, ou seja, levada a sério, de um ser humano de tão baixa extração social que é o Julian Sorel. Ou seja, ele não só escreve um texto que embute as questões históricas do seu tempo, como ele conta essas questões históricas e a história do seu tempo a partir da vida de um sujeito comum, a partir da vida de um sujeito simples, ok? Agora vamos parar um minutinho aqui. Isso aqui não é o herói médio do Lukács? Percebam, a relação... ele não está discutindo o romance histórico, ele não está discutindo a relação entre as grandes personalidades históricas e as pessoas comuns, mas ele capta exatamente uma coisa muito semelhante àquilo que o Lukács havia captado. Muito semelhante. Que é a história, só que ao invés da história do passado, a história do mundo contemporâneo, a história do mundo contemporâneo vai ser contada a partir do ponto de vista de uma pessoa que tem uma inserção social baixa. E é a história dessa pessoa que perfaz, que compõe, vamos dizer assim, o desenvolvimento dos grandes acontecimentos daquela época. É essa pessoa que vive esses acontecimentos, né? E isso, como diz o Auerbach, é um fenômeno totalmente novo. E aqui observem uma semelhança, outra semelhança entre o argumento do Auerbach e o argumento do Cristiano, que é o seguinte: tanto Auerbach quanto Lukács veem, nesse momento, um ponto de ruptura. Um ponto de ruptura. A gente poderia dizer que o Auerbach vê o processo de acumulação que vai culminar nessa ruptura, exatamente essa ruptura aqui que ele acabou de descrever, e que o Lukács vai identificar no Scott, ele vê o processo de constituição de forma mais concreta do que o Lukács. Ou seja, para o Lukács essa ruptura é muito intensa e ela está relacionada a um fato histórico específico. Vamos ver que para o Auerbach também. Mas quando a gente pensa no conjunto do Mimesis, o Auerbach está cozinhando essa ruptura desde o Dante. Desde o Dante. Isso aqui era, vamos dizer assim, aquilo que estava pressuposto como para acontecer
naqueles capítulos que nós vimos ontem, do Montaigne e do Shakespeare, tá certo? Mas os dois têm essa noção de uma ruptura mais intensa nesse momento. Por que eu digo isso? Porque essa noção de ruptura no começo do século XIX vai se opor à noção bakhtiniana da continuidade, a tese bakhtiniana da continuidade de um tempo histórico mais amplo, mais largo. Tá certo? Isso é um outro critério, vamos dizer assim, que vocês podem usar para pensar, ou seja, esse teórico, ele está pensando a história da literatura moderna a partir de rupturas ou a partir de continuidades. Isso é um critério interessante, assim. Inclusive, abrindo um parêntese, se vocês forem procurar bibliografias sobre o Renascimento, se algum de vocês estiver interessado em bibliografias sobre o Renascimento, em estudar o Renascimento mais aprofundadamente, vocês vão descobrir algo incrível sobre isso, assim, que a grande discussão sobre o Renascimento, de todos os pontos de vista, tanto do ponto de vista histórico mais preciso, quanto do ponto de vista literário, as discussões sobre o Renascimento, todas elas giram em torno da ideia de se o Renascimento foi uma grande ruptura com a Idade Média, ou se o Renascimento foi o fato de que a Idade Média deu certo. Ou seja, foi uma continuidade da Idade Média. Né? A gente poderia dizer a mesma coisa aqui, ou seja, isso que acontece aqui com o Scott, o Stendhal, o Balzac, essa primeira metade do século XIX, para a gente ser um pouco mais mais generoso com essa questão, com essa marcação temporal. Essa primeira metade do século XIX, ela marca uma ruptura significativa na história literária, na história da constituição do realismo moderno, ou não? Ou não? Ou ela não marca essa ruptura? Ou na verdade, isso daqui é nada mais do que a continuidade daquilo que vinha sendo lentamente cozinhado lá no século XVIII. Para o Auerbach, obviamente, existe um corte fundamental aqui. Sente-se que a história grande e real atacou o Stendhal de forma muito diferente do que Rousseau ou Goethe. Rousseau já não a viveu, e Goethe soube tirar o corpo fora dela, da história real. E até, se for permitida essa expressão, o corpo do seu espírito, ou seja, o Goethe se mantém distante dos acontecimentos históricos do seu tempo, né? Com isso já fica dito ao mesmo tempo, e aqui está o que me interessa mais, quais foram as circunstâncias que fizeram despertar neste instante e num homem dessa época o realismo moderno, trágico e historicamente fundamentado. Ou seja, por que é nesse momento? Era o primeiro dos grandes movimentos dos tempos modernos, do qual participavam conscientemente as grandes massas humanas, a Revolução Francesa, com todas as agitações que se espalharam pela Europa toda e que foram suas consequências. Diferencia-se do movimento da Reforma, não menos violento, e que não agitou menos as massas, pelo tempo muitíssimo mais rápido de sua difusão, do seu efeito sobre as massas e das mudanças práticas da vida num espaço relativamente amplo. Pois os processos técnicos alcançados simultaneamente no campo dos transportes e da transmissão de informações, assim como a difusão do ensino elementar, resultante das tendências da própria Revolução, possibilitaram uma mobilização dos povos relativamente muito mais rápida e mais uniforme no seu sentido. Todos foram atingidos muito mais rápida, mais consciente e mais uniformemente pelos mesmos pensamentos e acontecimentos. Começava para a Europa aquele processo de concentração temporal, tanto dos acontecimentos históricos em si, como do seu tornar-se conscientes para todos. Um processo que, de lá para cá, fez enormes progressos e que permite profetizar uma uniformização da vida dos homens sobre toda a Terra, a qual, em certo sentido, já foi atingida. Uma tal evolução estremece ou enfraquece todas as ordens e classificações da vida que vigiam até então. O tempo das modificações exige um esforço constante e extremamente dificultoso em prol de uma adaptação interna, assim como provoca violentas crises de adaptação. Quem pretender dar a si próprio razão
da sua vida real, da sua posição dentro da sociedade, é obrigado a fazê-lo sob uma base prática muito mais ampla e dentro de um contexto temporal muito maior do que outrora, para manter a consciência constante de que o chão social sobre o qual se vive não está em repouso em nenhum instante, mas é modificado incessantemente pelos mais múltiplos estremecimentos. Bom, o acontecimento que, para o Auerbach, determina essa ruptura é também um acontecimento que determina para o Lukács essa ruptura, que é a Revolução Francesa. E eles dão, inclusive, à Revolução Francesa significados muito semelhantes, né? Ou seja, o fato de que as massas passam a estar engajadas no processo histórico. Se vocês se lembrarem lá do argumento do Lukács, é basicamente o mesmo. O Auerbach ainda acrescenta uma outra coisa, que é o seguinte: a Revolução Francesa é diferente da Reforma por causa da sua concentração temporal. A Reforma também foi uma mudança muito violenta e uma mudança que engajou as massas. Mas a Reforma foi uma mudança lenta, que estava espaçada no tempo, né? A Revolução Francesa não. O desenvolvimento técnico permite que a Revolução Francesa avance, acelere o processo das transformações, né? O que faz com que o solo social nunca está sedimentado, ele nunca está parado, ele está se movimentando o tempo inteiro, ok? Isso aqui é muito importante, viu? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Para vocês verem a similaridade, né, entre o que ele está falando e aquilo que e o argumento lukatiano. Bom, e aí eu separei aqui para a gente ler esses trechos. Talvez não seja tão interessante a gente ler, talvez eu possa explicar para vocês. Porque ele vem e se pergunta assim, né? Poderia perguntar como se deu o fato de a moderna consciência da realidade ter se conformado literariamente pela primeira vez na obra de Henri Bailey, de Grenoble. Bailey Stendhal, para quem não sabe, é o pseudônimo do Henri Bailey. A pergunta é bastante interessante, né? O que tem na vida desse sujeito que faz com que seja exatamente esse o sujeito a partir do qual se conforme pela primeira vez literariamente a visão moderna sobre a realidade. Observem que eu estou chamando a atenção aqui para vocês para uma série de semelhanças, né, entre o Auerbach e o Lukács, mas o Lukács viraria para isso e falaria: opa, nananina, não. Quem primeiro fez isso foi o Walter Scott. Essa concepção aqui, quem fez pela primeira vez foi o Walter Scott. O Stendhal pode ter sido o primeiro a fazê-la sobre o mundo contemporâneo, não é? Porque o Scott está lidando com o romance histórico. O Stendhal pode ter sido o primeiro a fazer isso com o mundo contemporâneo, mas essa nova visão fundada pela Revolução Francesa, diria o Lukács, calma lá, ela surge 15 anos antes com os romances históricos do Walter Scott, né? Bom, e aí ele vai contar a vida do Stendhal, que é uma coisa muito interessante, né? Ou seja, o Stendhal os seus pensamentos, vamos ler, porque é interessantíssimo, assim. Os seus pensamentos são a miúde enérgicos e geniais, mas são também saltitantes e arbitrariamente apresentados. E apesar de toda a sua ostentação da audácia, não tem segurança nem coesão internas. Todo o seu ser tem algo de fragmentário. A mudança entre a abertura realista no conjunto e o nécio ocultamento no pormenor, entre o frio domínio de si mesmo, a ardente gozadora entrega ao sensível e a insegurança, e a insegura, e por vezes sentimental vaidade não é sempre fácil de suportar. A sua formulação linguística é muito impressionante e inconfundivelmente original, mas tem um fôlego curto, é desigual nos seus êxitos e só raramente apreende e retém o seu objeto de forma total. Mas precisamente assim, do jeito que era, ou seja, com todas as cartas contra ele, entregou o seu momento. As circunstâncias pegaram-no, jogaram-no de cá para lá, confiaram-lhe um destino inesperado e peculiar. Formaram-no de tal modo
que se viu obrigado a se entender com a realidade de uma forma que ninguém antes conhecera. Quando eclodiu a Revolução, Stendhal era um menino de 6 anos de idade. Quando abandonou a sua cidade natal, Grenoble, e a sua família antigo-burguesa e reacionária, sombriamente amuada com as novas circunstâncias, e então ainda muito abastada para se dirigir a Paris, tem 16 anos de idade. Lá chegou imediatamente após o golpe de Estado de Napoleão. Ou seja, quando começa a Revolução, ele tem 6 anos, 10 anos depois, a Revolução dura mais ou menos uns 10 anos, é o período mais conturbado, vamos dizer assim, até que o golpe de Napoleão muda a situação, dura uns 10 anos, com 16 anos ele chega lá. Lá chegou imediatamente após o golpe de Estado de Napoleão, seu parente, Pierre Nahru, era um influente colaborador do primeiro cônsul. Stendhal fez, depois de algumas vacilações e interrupções, uma carreira brilhante na administração napoleônica. Viu a Europa durante as campanhas de Napoleão, tornou-se homem, isto é, um homem do mundo, muito elegante, tornou-se também, como parece, um funcionário administrativo muito apto e um organizador de confiança, cujo sangue frio não lhe deixava perder a calma nem nos momentos de perigo. Quando a queda de Napoleão o fez cair do cavalo, estava no 32º ano de sua vida. A primeira parte de sua carreira ativa, bem-sucedida e brilhante, tinha passado. Ou seja, até agora ele não escreveu nada, gente. Ou seja, até os 32 anos ele não escreveu nada. A primeira parte desse momento em diante não tem mais qualquer profissão, nem qualquer lugar ao qual pertencer. Pode ir para onde quiser, enquanto tiver dinheiro suficiente. E enquanto os desconfiados autoridades da época pós-napoleônica nada têm a objetar contra a sua permanência. Eu não sei se você sabe, mas a restauração borbônica, enfim, depois de quase 25 anos, né, de conturbação política, a restauração borbônica não gostava muito da galera que estava vinculada aos governos revolucionários, e o governo napoleônico era visto como um governo revolucionário. Então, a posição dele, embora ele pudesse até ter dinheiro, a posição social dele não estava tão consolidada assim, né? Mas as suas condições econômicas pioraram gradativamente, ou seja, além disso tudo, ainda foi perdendo dinheiro. Em 1821, é expulso pela polícia de Metternich, da cidade de Milão, onde se havia instalado no primeiro momento. Vai a Paris e vive lá durante 9 anos, sem profissão, sozinho, com meios muito parcos. Depois da Revolução de Julho, os seus amigos lhe conseguem um posto no serviço diplomático. Vejam, Revolução de julho de 1830, que é quando quando muda, né, quando acaba a restauração borbônica. Como os austríacos lhe negaram o exequatur para Trieste, deve ir como cônsul a essa cidadezinha de nome impronunciável, uma cidadezinha portuária. Esta é uma residência triste e, por vezes, rabujavam-no quando estendia demais suas visitas a Roma. Contudo, pode passar alguns anos de férias em Paris, enquanto um dos seus protetores é ministro das Relações Exteriores. Finalmente, adoece seriamente nessa cidadezinha, concedem-lhe novamente férias em Paris, onde morre em 1842, acometido por um ataque de apoplexia no meio da rua, com menos de 60 anos de idade. Esta é a segunda parte da sua vida. Neste tempo, adquire a fama de um homem espirituoso, excêntrico, político e moralmente indigno de confiança. Durante esse tempo, começa a escrever. Primeiro escreve sobre música, sobre a Itália e sobre a arte italiana, sobre o amor. Só em Paris, aos 43 anos, em meio ao florescimento do movimento romântico, no qual interveio a seu modo, Stendhal publica o seu primeiro romance. Ele publica velho, e antes de publicar os romances, ele escreve sobre música. Stendhal é uma das fontes mais importantes para se estudar a ópera do Rossini, esse que está produzindo ópera exatamente nesse momento. Stendhal é uma das figuras mais importantes para estudar esse momento da ópera, exatamente porque ele é um grande escritor que está escrevendo sobre ópera nesse momento, que tem um grande compositor de ópera, que é o Rossini, e em que a ópera está passando por uma transformação significativa, né? A literatura realista de Stendhal brotou do seu mal-estar no mundo pós-napoleônico. Isso aqui é interessante, né? Ou seja, a literatura dele vem do mal-estar, da sensação de não pertencimento dele
a esse mundo pós-napoleônico, né? Assim como da consciência de não pertencer ao mesmo e de não ter nele um lugar certo. O mal-estar no mundo dado e a incapacidade de se incorporar a ele são evidentemente elementos russoniano-românticos, e é provável que Stendhal já possuísse algo disso na sua juventude. Ou seja, esse elemento de não pertencimento ao mundo, ele é um elemento pré-romântico, russoniano, né? Ou seja, está lá no século XVIII, não é nenhuma novidade. E talvez ele já possuísse esse sentimento na sua juventude. Só pode ter fortalecido tais inclinações que, por assim dizer, correspondiam à moda da sua geração. Por outro lado, escreveu suas memórias de juventude, né, a vida de Henri Brulard, só nos anos 30, e deve-se contar com que, vistos da perspectiva de sua evolução posterior, da perspectiva de 1832, tenha acentuado tais motivos de isolamento individualista. O certo é que os motivos e as manifestações do seu isolamento e da sua posição problemática perante a sociedade são totalmente diferentes dos fenômenos correspondentes em Rousseau ou nos seus seguidores do primeiro romantismo. E aí ele começa. Eu não vou entrar muito nessa conversa do Rousseau, essa conversa do Rousseau vai voltar daqui a pouco, quando a gente estiver falando do Balzac, e aí ele começa a comentar esse negócio do Rousseau, né? O Rousseau não estava à vontade no mundo social que encontrava e que não se modificou grandemente durante sua vida. Ascendeu dentro dele, sem se tornar mais feliz por causa disso e sem melhorar as suas relações com o mesmo, que parecia permanecer inamovível. Stendhal viveu enquanto um terremoto atrás do outro sacudiu o chão social. Um destes tremores desligou-o do andamento cotidiano da sua vida, que estava predeterminado para homens da sua classe. Jogou-o, como a muitos dos seus semelhantes, em meio a antes inconcebíveis aventuras, vivências, responsabilidades, autoprovações, experiências de liberdade e de domínio. Outro estremecimento jogou-o de volta para um cotidiano que lhe pareceu mais enfadonho, tolo e carente de atrativos do que o primeiro. O mais interessante nele era que também não prometia ser durável. Novos tremores estavam no ar e eclodiram cá e lá, ainda que não tão violentamente como os primeiros. O interesse de Stendhal dirigia-se pelo fato de não ter brotado das experiências da sua existência própria, não para a estrutura de uma sociedade possível, mas para as modificações de uma sociedade realmente existente. E que interessante, porque o incômodo, a falta de lugar no mundo do Rousseau, dizia respeito à expectativa, a uma expectativa ideal que ele tinha sobre o funcionamento social. No Stendhal, não. O Stendhal está falando a sensação de a falta de lugar dele no mundo está relacionado com a sociedade concreta, a sociedade real que existia, ou seja, com os acontecimentos históricos que vão se sucedendo. Nele, a perspectiva dos tempos é sempre presente. A imagem das formas e modas de vida que se modificam incessantemente domina os seus pensamentos, tanto mais que são uma esperança para ele. Em 1880 ou 1930, encontrarei leitores que me entendam, né? Ou seja, essa diferença dele com o Rousseau, apesar de ter alguma proximidade, há uma diferença fundamental, né? Stendhal sempre trata, nos seus escritos realistas, da realidade com que se defronta, ou seja, ele está lidando com a realidade na frente dele, né? Mas a realidade com que se defrontava estava construída de tal forma que não podia ser representada sem uma referência constante às violentas mudanças do passado imediato e sem um tatear pré-sensível das mudanças futuras, ou seja, a Revolução Francesa. Todas as figuras humanas e todos os acontecimentos humanos apresentam-se na sua obra sobre uma base política e socialmente movimentada. Para figurarmos o que isso significa, comparemos-lo com os mais conhecidos escritores realistas do século XVIII pré-revolucionário, com Lesage ou com Abbé Prévost, com o excelente Henry Fielding ou com Goldsmith. Considere-se quão mais exata e profundamente dedica-se às condições reais de sua época do que Voltaire, Rousseau e a obra realista da juventude de Schiller. Ou seja, tem uma mudança aqui, uma mudança significativa, ou seja, a realidade se torna a realidade mais concreta, a realidade mais imediata, né? E como é mais larga a base sobre a qual se apoia do que a de Saint-Simon,
que tinha lido muito, embora numa edição muito incompleta, que era a que existia então. Na medida em que o realismo moderno, sério, não pôde representar o homem engastado numa realidade político, socioeconômica de conjunto, concreta, em constante evolução, assim como agora ocorre em qualquer romance ou filme, Stendhal é o seu fundador. Ou seja, Stendhal é o fundador do realismo moderno, desse realismo que trata, e aqui ele está repetindo o que ele havia dito lá em cima, né? Ou seja, Stendhal é o fundador desse realismo que aproxima a história contemporânea de forma muito precisa que está sendo contada, né? Contudo, a ideologia segundo a qual Stendhal apreende o acontecer e procura reproduzir as suas engrenagens apresenta ainda pouca influência do historicismo. Aqui está um ponto de discordância da análise do Lukács para a análise do Orban, né? Ou seja, vocês lembram lá que para o Lukács os historiadores da Revolução Francesa estão junto com o Walter Scott redescobrindo essa nova concepção de história, né? Aqui para ele não, aqui para ele o Stendhal fez isso sem os historiadores, né? Pouca influência. Este último penetrou durante o seu tempo na França, mas o afetou pouco. Precisamente por isso, embora tenhamos falado nas últimas páginas de perspectivismo histórico e da constante consciência das mudanças e estremecimentos, não falamos de uma compreensão das evoluções. Bom, aqui mais uma vez, aqui o Lukács discordaria um pouco disso, né? Não é totalmente fácil descrever a sua posição interna perante os fenômenos sociais. É sua intenção captar cada uma de suas nuances. Ele constrói com a maior exatidão a estrutura individual de cada ambiente. Não possui qualquer sistema racionalista preconcebido acerca dos fatores gerais que determinam a vida social, nem uma imagem modelar de como deveria ser a sociedade ideal. Mas em seus pormenores, a sua representação dos acontecimentos dirige-se em tudo de acordo com o sentido da psicologia clássico-moral, para uma análise do coração humano, né? Análise do Carrumene. E não para uma pesquisa ou para um pressentimento de forças históricas. Encontram-se nele motivos racionalistas, empíricos, sensualistas, mas dificilmente motivos romântico-históricos. Aqui é muito interessante, porque ele e o Lukács estão descrevendo a mesma realidade, estão descrevendo, inclusive, em termos muito semelhantes, mas eles discordam absolutamente disso. O que o Lukács vai falar é, não. A grande questão aqui é a história. A grande questão é a história. A grande questão é a consciência histórica. E não essa falsa consciência de evolução. Tá certo? Enfim, lembrando aqui que nós estamos discutindo, eu estou comparando um texto do Auerbach sobre Stendhal com um texto do Lukács sobre Walter Scott. Tá? Lembrando que tem essa... Eu estou fazendo uma extrapolação um pouco, talvez, do sentido daquilo que eles estão... Não uma extrapolação, mas eu estou fazendo uma comparação arriscada, vamos dizer assim. Mais embaixo, ele fala para a gente, né? Em geral, a intriga astuciosamente urdida, junto com a paixão, desempenham um papel decisivo na sua estruturação da ação, enquanto que as forças históricas que lhe servem de base mal aparecem. Bom, Lukács diria que as forças históricas não precisam aparecer. As forças históricas são a ação astuciosamente urdida, né? E aí, aqui, outra coisa que eu acho interessante a gente pensar é essa questão do romantismo, né? Eu não vou entrar nessa discussão do romantismo aqui. Essa discussão é ampla, essa discussão é gigantesca. Eu não vou entrar nem na discussão do que ele está chamando de romantismo, tá? Mas vamos ler para a gente tentar entender o que ele está dizendo. O romantismo, que se tinha desenvolvido muito antes na Alemanha e na Inglaterra, o romantismo do final do século XVIII nesses países, e cujas tendências históricas e individualistas estavam se preparando também na França fazia muito tempo, chegou a se desenvolver por completo após 1820. E, como é sabido, foi precisamente o princípio da mistura de estilos aquilo que Victor Hugo e seus amigos levantaram como grito de guerra próprio do seu movimento.
Nele se manifestava de maneira mais evidente o contraste com o tratamento clássico dos temas e com a linguagem literária clássica. Mas já na formulação de Hugo, bom, isso aqui o Wordsworth já estava trabalhando na Inglaterra há muito tempo, né? Mas enfim. Mas já na formulação de Hugo se apresenta algo de demasiado exacerbadamente antitético. Trata-se para ele da mistura do sublime com o grotesco, ou seja, ele quer misturar os estilos, mas ele quer misturar estilos muito distanciados, né? Ambos são polos estilísticos que não tomam em consideração o real. De fato, não tinha a intenção de representar a realidade dada de forma compreensiva, que é a pretensão de Stendhal. Antes ressalta nos temas históricos ou contemporâneos os polos estilísticos do sublime e do grotesco, ou também outras contradições éticas ou estéticas, e o faz com tanto vigor que eles se chocam entre si com violências. Dessa forma, embora surjam efeitos fortes, pois a força de expressão de Hugo é poderosa e sugestiva, são verossímeis e como reprodução da vida humana, falsos. São inverossímeis e como reprodução da vida humana, falsos, né? Outro escritor da geração romântica, aí entra o nosso segundo escritor, Balzac, né? E aí ele vai começar o comentário do Balzac, é meio como se ele começasse outro capítulo dentro desse capítulo aqui, né? Colocando para a gente o momento em que Balzac, lá no comecinho do Père Goriot, faz o retratinho da Madame Vauquer, ok? E é o mesmo esquema, ele faz citação, coloca aqui no rodapé e tal. E aí ele passa para a análise agora dessa cena, né? A descrição da Madame Vauquer é feita sob um motivo principal, que é repetido várias vezes. O motivo da harmonia entre a sua pessoa, por um lado, e o espaço em que se encontra a pensão que dirige, a vida que leva pelo outro. Em poucas palavras, a harmonia entre a sua pessoa e aquilo que nós, e às vezes também já Balzac, chamamos de meio. Bom, aqui vem o realismo clássico. Ou seja, o realismo clássico é o personagem está determinado pelo meio. Bom, e aí ele vai analisando assim, como que isso acontece, né? Já conhecemos o Auerbach, já sabemos que ele vai analisar linguisticamente isso daqui, né? Não parece existir uma ordenação consciente das diferenças, retomadas do motivo da harmonia. Assim como não parece que Balzac tivesse seguido um plano sistemático na descrição da aparência de Madame Vauquer. A sequência das coisas mencionadas, cobertura da cabeça, penteados, chinelos, rosto, mão, corpo, novamente rosto, olhos, corpulência, saiote, não permite reconhecer qualquer traço de composição. Também não é indicada nenhuma separação entre roupa e corpo, nem entre um traço físico e seu significado moral. A descrição toda, até o ponto em que a consideramos, dirige-se para a fantasia recreativa do leitor, as imagens lembradas de pessoas semelhantes e de meios semelhantes que ele possa ter conhecido. Ou seja, a descrição ela é caótica, vamos dizer assim. A falta de ordem e o desleixo racional do texto são consequências da pressa com que Balzac trabalhava. Mas, mesmo assim, não são casuais, pois a própria pressa é, em boa parte, um resultado da própria possessão por imagens sugestivas. O motivo da unidade do meio apossou-se do próprio Balzac, com tanto ímpeto que os objetos e as pessoas que constituem um meio ganham para ele, frequentemente, uma espécie de segunda significação, diferente da significação racionalmente cognoscível, mas muito mais essencial. Uma significação que é definida da melhor maneira possível pelo adjetivo demoníaco, ou seja, as coisas têm, pela essa ideia da unidade do meio, um sentido demoníaco, né? Na sala de jantar, com seus móveis e apetrechos gastos e mesquinhos, mas que não deixam de ser tranquilos e inofensivos para uma mente não influenciada pela fantasia, ressuma a desgraça, a caçapa-se a especulação. Em meio a esta cotidianidade trivial, ocultam-se bruxas alegóricas, e no lugar da viúva rechonchuda e desordenadamente vestida, vê-se surgir por um instante uma ratazana. Trata-se, portanto, da unidade
de um espaço vital determinado, sentida como uma visão de conjunto demoníaco orgânica e descrita com meios extremamente sugestivos e sensíveis. Ou seja, a imagem que ele constrói evoca uma significação essencial daquela situação que está ali meio que rondando a representação realista, né? Bom, e aí, em toda a sua obra, como neste texto, Balzac sentiu os meios, por mais diferentes que fossem, como unidades orgânicas, demoníacas, e até tentou transmitir essa sensação ao leitor. Ele percebe a correlação entre os objetos. Aliás, a grande questão do Balzac é a percepção da correlação entre os elementos da sua narração. Né? É exatamente sobre a ideia da correlação que se fundamenta o plano da comédia humana. Ele não somente localizou os seres cujo destino contava seriamente na sua moldura histórica e social perfeitamente determinada, como fazia Stendhal, mas também considerou esta relação como necessária. E está aqui a diferença dele para o Stendhal, porque ele percebe a unidade do meio e do sujeito que ele está representando. Todo o espaço vital torna-se para ele uma atmosfera ético-sensível, cuja paisagem, habitação, móveis, acessórios, vestuário, corpo, caráter, trato, ideologia, atividade e destino permeiam o ser humano, ao mesmo tempo que a situação histórica geral aparece, novamente, como a atmosfera geral que abrange todos os espaços vitais individuais. É digno de ser notado que conseguiu isso da maneira mais perfeita e legítima, com referência aos círculos da burguesia média e pequena de Paris e da província, enquanto que a sua representação da sociedade distinta é a miúde melodramática e legítima, e às vezes até de um efeito cômico contrário às suas intenções. Em geral, Balzac não está isento de exageros melodramáticos, mas enquanto isto só raramente prejudica a legitimidade do conjunto nas esferas baixas ou médias, não é capaz de criar a atmosfera certa para as zonas mais elevadas da vida, também não para as espirituais. Essa parte inicial aqui é a que mais nos interessa, né? Ou seja, o Balzac é capaz de perceber a unidade entre todos os elementos, essa unidade ela é necessária, ele apreende essa relação entre os elementos da narração como necessidade, e isso faz com que ele crie a atmosfera. A atmosfera é exatamente a ligação entre todos esses elementos. O realismo atmosférico de Balzac é um produto da sua época. É ele próprio parte e produto de uma atmosfera. A mesma forma espiritual, isto é, a romântica, que começava a perceber sensivelmente com tanta intensidade a unidade atmosférica do estilo das épocas anteriores, que descobria a Idade Média, o Renascimento e também a forma historicamente peculiar das culturas estranhas, esta mesma forma espiritual desenvolveu também a compreensão orgânica para a peculiaridade atmosférica da sua própria época. Mais uma vez, né, assim, e aqui o argumento se assemelha um pouco ao argumento lucasiano, né? Ou seja, os românticos, por apreenderem o passado, aplicam ao presente o método do passado, né? Ou seja, os românticos olham para o passado, apreendem a atmosfera desses momentos e, portanto, imaginam também uma atmosfera do tempo presente, né? Uma atmosfera romântica. O historicismo atmosférico e o realismo atmosférico estão em estreita relação. Michelet e Balzac são arrastados pelas mesmas correntes. Os acontecimentos que tiveram lugar na França, precisamente entre 89 e 1815, e as suas consequências nos anos sucessivos, trouxeram como sequela o fato de ser precisamente na França, onde o realismo moderno, contemporâneo, chegou mais cedo e mais fortemente se desenvolveu. E a unidade político-cultural do país deu-lhe, nesse sentido, um avanço importante com respeito à Alemanha. Bem, aqui está um pouco a causa, né, da francofilia, vamos dizer assim, do Auerbach, para além de uma predileção pessoal, individual, do autor em relação à tradição francesa, né? A realidade francesa podia ser abrangida em toda a sua variedade, como um todo,
em grau não menor do que a simpatia romântica pela totalidade atmosférica dos espaços vitais, também uma outra corrente romântica contribuiu para o desenvolvimento do realismo moderno, a saber, aquela da qual já falamos tão repetidamente, a mistura de estilos. Foi ela que permitiu que personagens de qualquer classe social, com todos os seus entrelaçamentos vitais, práticos, cotidianos, tanto Julien Sorel quanto o velho Goriot, Madame Vauquer, se tornassem objetos da representação literária séria. A questão aqui é muito importante, né? Ou seja, é muito louco que essa pessoa que é descrita, na verdade, como uma ratazana, seja um sujeito levado a sério na representação. E essa ideia romântica da mistura de estilos, que lá no Victor Hugo, que é, vamos dizer assim, o papa do romantismo oficial, aparece como algo grotesco e, portanto, incapaz de captar a realidade, aqui entra e torna possível essa operação que está sendo feita por esses outros autores, né? Essas considerações gerais parecem evidentes. É muito mais difícil descrever com alguma exatidão a ideologia que domina precisamente a especial maneira de representar de Balzac. Bom, e aí ele começa uma análise que eu vou pular da famosíssima avant-propos à Comédie Humaine, ou seja, do famosíssimo prefácio do Balzac à Comédia Humana, né? Em que ele vai traçando as fontes do Balzac, ele chega, inclusive, a comentar aqui, olha, o Walter Scott, embora o comentário sobre Scott não seja um comentário significativo, um comentário intenso, assim, só retoma, a retomada do Balzac não entra no Scott propriamente. Mas aí a gente entra aqui na parte final da nossa conversa, onde ele fala a irrupção da seriedade trágica e existencial no realismo, tal como constatamos em Stendhal e Balzac, está sem dúvida em estreita correlação com o grande movimento romântico da mistura de estilos, designado pelo slogan Shakespeare contra Racine. Shakespeare, a mistura de estilos, Racine, a separação. E considero a forma Stendhal-balzaquiana, a mistura do sério com a realidade cotidiana, muito mais decisiva, autêntica, importante do que a do grupo de Victor Hugo, que queria unir o sublime ao grotesco. Ele repete de novo, né? Observem aqui uma outra coisa muito incomum num trabalho acadêmico, né? Embora o Auerbach fosse um professor universitário, isso aqui não é um trabalho acadêmico nos moldes que nós estamos acostumados a entender um trabalho acadêmico, né? Observem como que ele, com tanta facilidade, manifesta um julgamento de valor, né? Uma coisa muito, muito complicada. Nós temos a nossa vida acadêmica, ela é uma espécie de... se espera, né, do pesquisador e do texto uma neutralidade, enfim, que tem suas vantagens e suas desvantagens, e que impedem uma coisa como essa, né? Você falar que considera a visão do Stendhal e do Balzac muito mais decisiva, autêntica e importante do que a outra, né? A novidade da atitude, porque isso seria um comentário que a gente diria que é pessoal, né? Quando, na verdade, ele não é pessoal, ele não é pessoal porque ele está baseado, nós já conversamos sobre isso, ele está baseado num sistema crítico muito bem consolidado, que está exposto aqui no Mimesis, né? Ou seja, a importância do Mimesis e a consistência metodológica do Auerbach no Mimesis sustenta o aspecto objetivo dessa afirmação e não apenas isso ser a afirmação de uma tendência subjetiva do próprio Auerbach. A novidade da atitude e a nova espécie de objetos que eram tratados, séria, problemática, tragicamente, tiveram como efeito o desenvolvimento progressivo de uma espécie totalmente nova de estilo sério, ou, se quiser, elevado. Não seria possível transferir para os novos objetos, sem mais nem menos, os níveis antigos, nem os cristãos, nem os shakespearianos, nem os níveis racinianos, de percepção e de expressão. Num primeiro momento, mostrava-se uma certa insegurança nesta nova espécie de atitude grave, ou seja, esse novo estilo elevado, né? Stendhal, cujo realismo surgira a partir de uma resistência contra um presente que lhe era desprezível,
ainda conservou na sua atitude muitos dos instintos do século XVIII. Nos seus heróis ainda aparecem os espectros das lembranças de figuras tais como Romeu, Dom Juan, Valmont e Saint-Preux. Sobretudo vive nele a figura de Napoleão. Os heróis dos seus romances pensam e sentem contra o tempo. Rebaixam-se somente com desprezo às intrigas e maquinações do presente pós-napoleônico. Embora se imiscuam constantemente motivos que, segundo as concepções anteriores, teriam caráter cômico, não deixa de prevalecer para ele o conceito de que uma figura pela qual sente uma participação trágica, participação que ele também exige do leitor, deve ser um herói autêntico, grande e audacioso nos seus pensamentos e paixões. A liberdade do coração grande, a liberdade da paixão, ainda tem, no caso de Stendhal, muito da altura aristocrática e do jogo com a vida que pertencem antes ao ancien regime do que a burguesia do século XIX. Enfim, ele está aqui numa posição intermediária entre o 18 e o 19, né? Balzac submerge os seus heróis bem mais profundamente na temporalidade. Com isto, perdem-se a medida e os limites daquilo que anteriormente era considerado trágico, e a seriedade objetiva diante da realidade moderna, que se desenvolveu mais tarde, esta ele ainda não possui. Qualquer enredo, por mais trivial ou corriqueiro que for, é por ele tratado grandiloquentemente, como se fosse trágico. Qualquer mania é por ele vista como paixão. Está sempre disposto a marcar qualquer infeliz como herói ou como santo. Se se tratar de uma mulher, compara-a com um anjo ou com uma Madonna. Demoniza todo e qualquer malvado enérgico e, em geral, qualquer figura levemente sombria. E chega até a chamar o coitado do velho Goriot de Cristo de la paternité, né, o Cristo da paternidade. Correspondia ao seu temperamento agitado, cálido e carente de crítica. Correspondia também à moda de vida romântica, farejar por toda parte forças demoníacas secretas e exacerbar a expressão até o melodramático. Na geração seguinte, que faz sua aparição nos anos 50, essa galera aqui é dos anos 30, né? Apresenta-se neste sentido uma violenta reação. Com Flaubert, o realismo torna-se apartidário, impessoal e objetivo. Tudo que esses dois anteriores não são. O Balzac, então, nem se fala, mas tudo que esses dois anteriores não são, o Flaubert vai ser. E aí, ele começa a discutir o Flaubert, que é o último autor aqui sobre o qual a gente vai ler alguma coisinha. Mas, na verdade, as comparações que ele vai fazendo, tá? Mas aí ele vai comentar agora detalhadamente o Flaubert. Vejam como que ele está fazendo a história tradicional do romance realista burguês do século XIX, né? Esses são os três autores pelos quais necessariamente você tem que passar se você for fazer uma história desse romance. Quando se compara essa forma de representação com as de Stendhal ou Balzac, deve-se expor preliminarmente que também aqui podem ser encontradas as duas características decisivas do realismo moderno. Ou seja, também, apesar da diferença do Flaubert para o Stendhal e para o Balzac, aqui também as características decisivas estão presentes. E quais são as características decisivas? Também aqui encontramos acontecimentos cotidianos e reais de uma camada social baixa, da burguesia provinciana, são levados muito a sério. Ainda falaremos sobre o caráter especial dessa seriedade. E também aqui, os acontecimentos cotidianos estão submersos muito exata e profundamente numa época histórica contemporânea determinada, a época da monarquia burguesa. Embora isto ocorra de forma menos evidente do que no caso de Stendhal ou de Balzac, não deixa de ser incontestável. Nessas duas características fundamentais, existe, em contraste com todo o realismo anterior, unanimidade entre os três escritores. Mas a posição de Flaubert diante do seu objeto é totalmente diferente. No caso de Stendhal e de Balzac, ouvimos com frequência, quase sempre, aliás, como o autor pensa acerca de suas personagens e dos acontecimentos. Sobretudo, Balzac acompanha as suas narrações constantemente com comentários comovidos ou irônicos, ou morais, ou históricos, ou econômicos. O Balzac, quem já leu um romance do Balzac sabe disso. Ele está comentando a história que ele está contando o tempo inteiro. Ouvimos também muito a miúde o que as próprias personagens pensam ou sentem,
E isso ocorre frequentemente de tal maneira que o autor se identifica com a personagem numa situação dada. Estas duas coisas faltam em Flaubert quase inteiramente. A sua opinião sobre os acontecimentos e as personagens não é expressa. E quando as próprias personagens se manifestam, isso nunca ocorre de tal forma que o autor se identifique com a sua opinião ou com a intenção de levar o leitor a se identificar com ela. Ou seja, é o famoso distanciamento, né? Que o Lukács tanto vai criticar lá no Narrar o Escrever. Embora ouçamos o autor falar, ele não exprime qualquer opinião e não comenta. O seu papel limita-se a escolher os acontecimentos e a traduzi-los em linguagem. E isto ocorre com a convicção de que qualquer acontecimento, se for possível exprimi-lo limpa e integralmente, interpretaria inteiramente a si próprio e os seres humanos que dele participassem. Muito melhor e mais inteiramente do que poderia fazer qualquer opinião ou juízo que lhe fosse acrescentado. Sobre esta convicção, isto é, sobre a profunda confiança na verdade da linguagem empregada com responsabilidade, honestidade e esmero, repousa a arte de Flaubert. É a distinção clássica, né? Assim, ele está fazendo aqui a distinção clássica entre o estilo do Flaubert e o estilo desses autores. Distinção que o Lukács, no final, que o Lukács, bem antes dele, se não me engano, vai questionar. Vamos ler o último parágrafo aqui, porque ele volta um pouco para aquela questão da francofilia, né? Não da própria francofilia, mas por que a França tem essa importância tão grande. O tratamento sério da realidade cotidiana, a ascensão de camadas humanas mais largas e socialmente inferiores, a posição de objetos de representação problemática existencial, por um lado, e, por outro, o esgarçamento de personagens e acontecimentos cotidianos, quaisquer no discurso geral da história contemporânea, do pano de fundo historicamente agitado, estes são, segundo nos parece, os fundamentos do realismo moderno, e é natural que a forma ampla e elástica do romance em prosa se impusesse cada vez mais para uma reprodução que abarcava tantos elementos. Aqui tem um elemento que ele não... que, na verdade, que ele não discute, né? Que é a teoria do romance. Né? Assim, o Lukács e o Bakhtin estão lidando com essa mesma questão do ponto de vista de uma teoria do romance, e ele não. Ele não está lidando do ponto de vista da teoria dos gêneros ou de uma teoria do romance. Né? Se observamos corretamente, né, a França teve durante todo o século XIX a mais importante participação no surgimento e no desenvolvimento do moderno realismo. A situação da Alemanha foi por nós ventilada no fim do último capítulo. Na Inglaterra, embora a evolução fosse fundamentalmente a mesma da França, ela se desenvolveu mais calma e gradualmente, sem a quebra brusca entre 1780 e 1830. Já se inicia muito antes e preserva durante muito mais tempo, até bem entrados os tempos vitorianos, formas e modos de ver tradicionais. Já na arte de Fielding, Tom Jones aparece em 1749, há muito mais enérgico realismo contemporâneo da vida como um todo do que nos romances franceses do mesmo período. Também a agitação do pano de fundo histórico contemporâneo não falta inteiramente. Mas o conjunto é concebido de forma mais moralista e mantém-se afastado da seriedade problemática e existencial. Por outro lado, ainda em Dickens, cujas obras foram publicadas a partir dos anos 30 do século XIX, não obstante o forte sentimento social e a sugestiva densidade do seu meio, quase nada se faz sentir da agitação do pano de fundo político-histórico. Ou seja, esse processo que na França acontece em 2 escritores, na Inglaterra é um trem lento que dura 100 anos, mais de 100 anos. Né? Entre mentes, Thackeray, que embute os acontecimentos de Vanity Fair muito concretamente na história do seu tempo, os anos anteriores e posteriores ao Waterloo, conserva em conjunto a espécie de visão moralista, meio satírica e meio sentimental, que foi transmitida sem muitas mudanças já a partir do século XVIII. Infelizmente, devemos renunciar a falar, ainda que seja com indicações as mais vagas, do surgimento do moderno realismo russo. As almas mortas de Gogol aparecem em 48, a narração do Capote já em 35. Isso é impossível para o nosso fim,
quando não podemos ler as obras na sua própria língua. Deveremos contentar-nos com falar da influência que exerceu mais tarde. Isso é uma coisa, assim, um exemplo metodológico, né? Ou seja, eu não posso falar sobre os russos porque eu não li os russos em russo. E o meu comentário parte do quê? Da concretude linguística do texto. Portanto, eu não posso falar dos russos. Pessoal, aqui nós acabamos a nossa última aula sobre Auerbach. E também a nossa aula sobre o nosso curso sobre literatura e sociedade. Esse curso ele foi pensado para tentar, de alguma forma, apresentar para vocês de maneira abrangente 4 autores que são essenciais, assim, se vocês pretendem, de alguma forma, estudar a teoria da literatura, né? Por mais que esse não tenha sido um curso extensivo de teoria da literatura, né? Em teoria da literatura, a gente veria também teoria da poesia, teoria da narração, parará. Veríamos outras escolas, outras possibilidades teóricas, né? Há muitos outros autores que poderiam ter entrado aqui. Esses 4 autores que eu escolhi, né? E nessa escolha tem algo de arbitrário, né? Tem algo de pessoal meu, né? Eu escolhi esses 4 autores porque são 4 autores que, apesar da sua importância histórica, têm também uma importância muito fundamental na minha formação teórica. Mas o fato é que poderíamos ter escolhido outros eixos, ou outras questões também, outros autores. Essa mesma questão a gente poderia ter discutido ela, por exemplo, no Walter Benjamin, que tem uma abordagem completamente diferente desses 4 autores. Esses mesmos problemas poderiam ter sido abordados, por exemplo, no Adorno, que tem uma perspectiva completamente diferente. No campo brasileiro, a gente poderia ter entrado também mais aprofundadamente no Roberto Schwartz, que é um outro autor que tem uma perspectiva semelhante à do Cândido, mas que se desenvolve no seu sentido próprio. E outros autores, a gente poderia ter discutido, por exemplo, a ascensão do romance, do Ian Watt, que também é um livro importante. Enfim, a escolha que eu fiz é muito arbitrária, sabe? Assim, eu acho que esses 4 autores eles são muito importantes. Não tem como não passar por esses 4 autores. Não ver esses 4 autores não é uma possibilidade, mas é necessário que se aprofunde esse conhecimento, tá? Num futuro próximo, eu pretendo fazer uma segunda versão desse curso, aprofundando outros autores, trazendo outros autores. Esses que eu acabei de falar são uma possibilidade, né? O curso poderia ser Literatura e Sociedade, Adorno, Benjamin, Roberto Schwartz e Ian Watt, por exemplo. Um possível curso, né? Um outro possível curso. Funcionaria como complemento a este, né? De qualquer forma, eu espero que eu tenha podido contribuir aí com a formação de vocês. Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado de estudar esses autores. Esse é um curso longo, um curso difícil, eu sei. Muita gente, eu acho que vai acabar terminando o curso no semestre que vem, porque é um curso pesado, né? E o final do curso chega também no final do semestre. Mas eu espero que vocês tenham podido ter uma oportunidade de ter uma apresentação mais geral sobre esses autores. E eu espero muito que vocês, a partir daquilo que os interesse, se aprofundem mais nesses autores. São autores muito, muito, muito cativantes e muito interessantes e muito ricos, de forma que eu aconselho profundamente que vocês, de fato, entrem nessa de estudar esses autores e mais aprofundadamente e outros autores também. Tá bom? Pessoal, semestre que vem eu com certeza vou estar ofertando outros cursos aqui no apoio, então a gente se encontra semestre que vem num outro contexto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.